No mesmo dia que o Lula aprovou a condenação de Israel por genocídio, ele bota o Ricardo Lewandowski no Ministério da Justiça, aquele ex-ministro do STF que foi indicado pelo próprio Lula em 2006. Há poucos dias atrás, o Lula e todos seus amiguinhos estavam comemorando o dia 8 aí como símbolo da democracia brasileira. Mas hoje eu vou te provar que essa defesa da democracia é tudo de fachada e na realidade eles querem dar um golpe e instaurar o socialismo do Brasil. Mas antes de começar, você já sabe, deixa o like aí, compartilha esse vídeo e assiste até o final, porque hoje o vídeo, cara, o vídeo tá brabo hoje, tá? Tem uma densa pesquisa aí por trás. Então, assiste o vídeo inteiro pra depois comentar e dar a sua opinião. Fechou? E o mais importante de tudo, vocês já sabem, cara, tudo isso que você tem aqui, aquele estúdio que eu gravo lá geralmente, vocês veem que eu tô toda hora aqui num cenário diferente, porque enfim, a gente tava aí tirando um descanso, e a gente tá em um lugar ou outro aí, toda a equipe aí tá meio espalhada, mas logo a gente volta pro estúdio. Cara, esse microfone, as pessoas que trabalham aí comigo, tudo isso vem da grana dos membros, né? Porque enquanto o PT ainda não instaurou o socialismo no Brasil, a gente vive nesse capitalismo malvadão aí, então eu preciso de dinheiro pra sobreviver, porque todos os meus vídeos aí são desmonetizados, porque a gente fala a verdade, né? E o YouTube desmonetiza a gente, então, cara, vire membro. A gente já tem 70 membros aí, que é eles que possibilitam que o canal ainda esteja de pé, fechou? Então, antes de começar no conteúdo do vídeo em si, bora falar sobre essas notícias aí, que caso vocês morem numa concha, você aí more numa concha e não tenha visto, primeiramente, né, teve uma ação, né, que a África do Sul entrou lá no Tribunal Internacional que acusa Israel de ter violado algumas obrigações previstas na Convenção de Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio. Ou seja, na prática é uma ação que pede a condenação do Estado de Israel por praticar genocídio contra o povo palestino, né? A velha retórica aí, o velho discurso da esquerda, né? E segundo o Itamaraty, o governo Lula vai apoiar aí essa ação, ou seja, a posição oficial do Brasil hoje, a sua posição oficial diante do mundo é de que você condena Israel por um suposto genocídio. Enfim, eu nem vou entrar aqui no mérito dessa questão que é completamente ridícula, né? Porque na prática Israel tá apenas se defendendo de um grupo terrorista que é o Hamas e que tem que ser exterminado, mas eu não vou entrar nesse mérito hoje porque o assunto é outro. Mas aí é bom a gente dizer também que não teve nenhuma condenação do Lula ao Hamas, ao Irã, ou a Choquei, ou a qualquer outra merda aí da esquerda ao redor do mundo. A Rússia, muito pelo contrário, né? A bancada do Senado no PT, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, a bancada do PT no Senado, a editor bota o print aí na tela, apoiou a invasão russa à Ucrânia, que inclusive há um tempo atrás, alguns dias atrás, bombardeou um hospital cheio de civis, né? É engraçado que é a mesma coisa que eles acusam, né, Israel de ter feito contra a Palestina, sendo que isso na realidade também era uma fake news e foi um míssil do próprio Hamas ou de outra organização terrorista lá da Palestina que jogou aquele míssil no hospital. Mas como eu disse, não é o mérito do vídeo aqui. E agora sobre Lewandowski, né? Bom, o Ricardo Lewandowski, caso você more numa concha e também não saiba, ele foi aí o ministro do STF indicado pelo Lula em 2006, como eu já tinha dito, e ele foi aposentado compulsoriamente porque chegou na idade máxima em abril do ano passado, né? E aí o Zanin, o advogado do Lula, entrou no lugar dele, né? E agora ele foi chamado, né, um ex-ministro do STF foi chamado para ser ministro da Justiça no lugar de quem? No lugar de Flávio Dino, né? Eu não sei se vocês conhecem um pouco aí a história do Ricardo Lewandowski, mas assim, ele é envolvido em diversas polêmicas, principalmente no impeachment da Dilma, que ele criou uma tese completamente ridícula lá para tentar defender a Dilma, para que ela não fosse impeachada. Aí ele vai, quando ele ainda era ministro, se eu não me engano, em fevereiro do ano passado, ele foi em um evento do MST ao lado daquele criminoso do Stedley e falou que a gente precisava superar a democracia burguesa, né? O velho discurso aí dos comunistas dizer que na realidade a gente não vive uma democracia real e sim a democracia da burguesia, né? Então, ou seja, pra gente superar essa democracia da burguesia, né? E essa democracia burguesa liberal, como ele próprio chamou, é a democracia instaurada pelo Pacto de 88. Como é que você supera essa democracia liberal
né, pelo menos no papel é uma democracia liberal, você supera ela através de um golpe, né? E aí, né, o Lewandowski, ele foi advogado do Sindicato dos Metalúrgicos, né, lá em São Paulo. Ele era, se eu não me engano, ele era amigo da Marisa Letícia, né, a ex-mulher do Lula que morreu, e foi ela que indicou o nome do Lewandowski, que já era professor universitário, ele tem uma densa carreira acadêmica aí, e foi ela que indicou o nome pro Lula, e ela fez o lobby ali, e o Lula foi lá e botou ele no STF, né? E o Lewandowski foi o ministro do STF mais servil, aquele que mais serviu ao PT lá na Suprema Corte, né? Muito mais do que o próprio Toffoli, inclusive. Ele era literalmente um agente político do PT dentro da Suprema Corte, né? Em todas as decisões possíveis, ele favoreceu o Partido dos Trabalhadores, o Lula e todo mundo aí dessa laia. E aí, vamos lá, né? Agora a gente vai começar no conteúdo do vídeo em si e eu preciso que você preste muita atenção, certo? Quem é que estava no lugar, quem é que estava no Ministério da Justiça antes agora do Ricardo Lewandowski ser indicado? Sim, o Flávio Dino, que há 15 anos era filiado ao PCdoB, né? Um partido, obviamente, comunista, muito aliado ao socialismo chinês, que inclusive o Lula se aproxima cada vez mais, né? E o Flávio Dino é um autodeclarado comunista, não à toa, quando o Lula indicou ele para o STF, ele falou, finalmente botamos um ministro comunista no STF. E aqui eu não vou nem entrar na produção acadêmica dele, porque é muito claro, ele é comunista, ponto. Ele é socialista, ponto. Não tem discussão quanto a isso. E aí, se você ainda não tá convencido de que o PT é socialista, e se ele é socialista, então ele quer dar um golpe para instaurar o socialismo no Brasil, aí vamos para a fundação do PT, né? O PT, no primeiro congresso lá do Partido dos Trabalhadores, em 1991, a palavra socialismo foi citada 126 vezes. Não há nenhuma dúvida de que a fundação do PT é de matriz socialista. Isso é meio óbvio, não é um debate. Isso é óbvio, eles mesmos falam isso, né? Eles foram criados com intelectuais socialistas, né? Criando toda a ideologia aí do partido. Aí você vai querer argumentar, né? Ah, não, mas aí o tempo passou, eles entraram na política e aí a ideologia foi mudando com o tempo e etc. Até concordo que talvez a ideologia petista, a forma de pensamento do PT tenha mudado, com certeza mudou, né? Não à toa, o próprio MBL, por exemplo, vai evoluindo a sua forma de pensamento conforme o tempo vai passando, mas uma coisa definitivamente não mudou, e é o fato de que eles são socialistas, e é isso que eu vou provar agora, certo? Então é o seguinte, né? Você vem falar aí, ok, eles mudaram e deixaram de ser socialistas. Então agora eu vou mostrar pra vocês o trecho de uma aula do Rui Falcão, que é ex-presidente do PT, tá? Ex-presidente do PT, em uma aula aí sobre a história do PT na Escola Latino-Americana de História e Política, certo? Dá uma olhada nesse trecho. De novo, hein? Presidente do PT. Chegado ao governo federal e alguns governos estaduais, mudou essa estratégia? Ou existe hoje uma outra estratégia que não é dita, porque essa oficialmente nunca foi revogada, a gente nunca deixou de, pelo menos, admitir que é um partido que quer o socialismo, pelo menos que é um partido anticapitalista? Se assim, é preciso atualizar essa estratégia. O que ela implica na tática, inclusive? O PT não pode ter duas táticas. Bom, agora outro vídeo, tá? Esse aqui é do José Genuíno, que também foi presidente do PT. Dá uma olhada. Nós temos que abrir a nossa visão, as nossas reivindicações para uma alternativa que é o caminho, que é o passo. Não é a instalação, mas é o caminho para a construção de uma alternativa socialista. Eu acho que nós devemos assumir claramente essa palavra que para alguns é maldita, do socialismo. Bom, depois de ter visto aí dois ex-presidentes do PT, ou seja, duas das pessoas mais influentes no partido hoje, falarem que eles literalmente são socialistas e que o PT
é socialista e busca pela superação do capitalismo no Brasil e instaurar o socialismo no Brasil. Se você ainda não está convencido, agora bora analisar o que o PT está fazendo hoje e se ele está caminhando realmente para isso, certo? Bom, aí você vai falar para mim, mas lá em 2002, né, em 2002 ele foi lá e botou o Marcos Lisboa, né, um dos maiores liberais em termos de economia, inclusive um cara que eu acompanho muito, um cara que que eu sou estudante de Ciências Econômicas, eu faço faculdade de Ciências Econômicas, eu gosto muito de acompanhar o Marcos Lisboa, e ele lá em 2003 estava na Secretaria de Política Econômica, lá fazendo a economia do governo Lula, desenhando as políticas econômicas do governo Lula em 2003, teve um governo economicamente liberal aí em 2003, no primeiro governo Lula, o segundo governo Lula foi relativamente liberal, nesse governo, né, o novo arcabouço fiscal, por exemplo, que o Haddad implantou, não é liberal, né, mas assim, esse arcabouço fiscal, né, por mais que ele não seja liberal, ele é uma regra fiscal, né, e regra fiscal, para exigir pelo menos uma mínima responsabilidade fiscal, é sim liberal em termos de economia, né? E aí como? Como que eu tenho a audácia de falar que o PT é socialista, sendo que eles estão tomando várias medidas liberais e já tomaram várias medidas liberais no passado? Bom, eles estão fazendo isso porque, no final das contas, quem manda no Brasil é quem instaurou a burocracia brasileira, quem desenhou a burocracia brasileira, que foi a galera que fez o Pacto de 88. E a política se impõe, né? A elite do fisiologismo público, a elite do fisiologismo político se impõe, a galera do MDB, né, que tem do PSDB e etc. Toda essa galera aí, a elite da política brasileira, que foi a galera que fez o Pacto de 88, se impõe. E essa galera, em termos de economia, são liberais, né? O maior representante aí deles é o Alexandre de Moraes, é a ponta de lança disso tudo, né? E a política se impõe, logo eles têm que fazer concessões políticas. Então o meu ponto aqui é que o que o Lula faz, né? Existe o termo que é o lulismo, certo? O lulismo foi cunhado pelo cientista político André Singer, né? E basicamente o lulismo, na minha opinião e segundo aquilo que o próprio André Singer fala, é justamente as concessões políticas e o jogo político que o PT faz para implantar a tese petista, que é justamente do socialismo petista. E aqui que tá o pulo do gato. Porque não é o socialismo soviético, como a gente conhece, o socialismo chinês, o socialismo cubano, não. É um socialismo diferente. É o socialismo interpretado pelo petismo, da forma como o petismo quer. E aí, enfim, aí a gente pode entrar em outro vídeo no que seria esse socialismo petista, mas o ponto é que é socialismo, né? E aí o André Singer, né, como eu disse, é a imposição da Realpolitik para a implementação da tese petista, né? O André Singer, inclusive, em um dos livros dele, ele está analisando o processo de impeachment da Dilma e ele diz que a Dilma chegou num seguinte dilema, né? Ou ela entregava, ou ela se entregava para os clientelistas, né? Para a burguesia, para os rentistas, aí, para os donos do poder, aí, com grande poder econômico no Brasil, ou ela era empichada, né? Porque na avaliação deles foram os grandes burgueses aí que decidiram tirar a Dilma, ou ela era empichada e deixava aí o Brasil na mão desses clientelistas por um tempo indeterminado e eles iriam fazer coisas indeterminadas. E ela escolheu ser empichada, ela escolheu ser coerente, segundo ele, e ser empichada e entregar na mão dos clientelistas, certo? E aí, ele mesmo cita uma frase do Weber, né? E dá uma olhada nessa frase. Quem deseje dedicar-se à política deveria tomar consciência de certos paradoxos éticos, pois se compromete com potências diabólicas que atuam com toda a violência. Ou seja, para combater esses demônios, né, como ele mesmo diz ali, essas potências diabólicas, que no caso, né, são os burgueses, né, esses clientelistas aí que dominam o Brasil, você teria que bater de encontro com certos paradoxos éticos e acabar fazendo concessões
porque a política se impõe. E, inclusive, isso é muito claro, como a gente vê aí o processo do Mensalão, do Petralão, que foram simplesmente meios para se fortalecer, para fortalecer ainda mais o partido político e continuar dando andamento aí no projeto petista de aparelhamento do Estado para poder instaurar o socialismo. Dessa forma, né, eles fazem concessões ao centrão, concessões ao mercado, concessões a diversos agentes políticos, culturais e econômicos, porque a política se impõe, mas a tese continua e é para lá que eles caminham e é isso que eles têm como norte, é o socialismo petista. Então bora ver hoje o que o governo Lula tá fazendo, quem são as pessoas que comandam, por exemplo, a economia no governo Lula, né? Vamos lá, o primeiro nome que eu quero falar aqui é o Guilherme Melo. Ele é secretário de Política Econômica do Lula hoje. O mesmo cargo que o Marcos Lisboa estava em 2003, hoje é o Guilherme Melo. E a SPE, esse órgão, a Secretaria de Política Econômica, é a responsável por desenhar a política econômica do governo Lula. Ou seja, é o segundo cargo mais importante do Ministério da Fazenda, certo? Bora ver qual que é o pensamento do Guilherme Melo. O Guilherme Melo, na sua dissertação de mestrado, ele analisa a criação de valor no capitalismo moderno. Dá uma olhada nesse trecho. O argumento central aqui é que, diferente de Clark, as diferenças nos ganhos de produtividade entre os diferentes setores explicam uma grande parte da transferência de empregos intersetorial. Essa conclusão, mais uma vez, leva à reafirmação de que o processo de desindustrialização é, na verdade, parte viva e inescapável da evolução de modo de produção capitalista e do processo de industrialização, não podendo ser entendido como algo a ser combatido, a não ser que desejemos combater o modo de produção capitalista como dinâmica preponderante nos dias atuais. Ou seja, o que ele quer dizer nesse trecho? Que a desindustrialização é um processo natural da dinâmica da forma de sociedade capitalista. Logo, a única forma de combater a desindustrialização é justamente combatendo e superando o próprio capitalismo. E veja hoje o que o próprio governo Lula faz com um projeto aí de neoindustrialização sendo tocado pelo MDIC, justamente dando aí um passo a caminho da industrialização. Ou seja, se o cara que desenha a política econômica do Lula diz que a única forma de combater a desindustrialização é através da superação do capitalismo e eles estão tentando combater a desindustrialização, ou seja, bora pra tese de doutorado dele agora. Na sua tese de doutorado, Guilherme Melo vai analisar a quarta dimensão do capitalismo, né, que é a evolução da terceira dimensão, que é a mesma que o próprio Marx analisa. Essa quarta dimensão aí, ela compõe os derivativos, que foi uma das grandes causas aí da crise do subprime, né, na crise de 2008, né, e eu não vou entrar em detalhes aqui, mas basicamente o Guilherme Melo diz que para arrumar essa situação teria que existir uma coordenação internacional de todos os países para que a crise financeira de 2008 não acontecesse novamente, mas segundo ele próprio, não é possível que haja essa coordenação internacional pela própria dinâmica do capitalismo. Ou seja, segundo ele, a única forma da gente superar isso seria pela superação do próprio capitalismo. Conclusão: Guilherme Melo, responsável por formular as políticas econômicas do governo Lula, é socialista. É ele que desenha as políticas econômicas e ele é socialista. Pronto. Agora vamos pro próximo. Gabriel Galípolo. Gabriel Galípolo é ex-secretário executivo do Ministério da Fazenda, ele era o braço direito do Haddad e hoje ele está na diretoria de política monetária do Banco Central e está sendo cotado e muito provavelmente vai ser o presidente do Banco Central em 2024, porque em 2024 vai sair o Roberto Campos Neto e o Lula indica outra pessoa, então muito provavelmente vai entrar o Gabriel Galípolo. Então aí é um dos grandes nomes, né, da equipe econômica do governo Lula. O Gabriel Galípolo, na sua dissertação de mestrado, diz que a causa última do subdesenvolvimento brasileiro é a regência da lei do valor. E a questão é que para acabar com a lei do valor, só seria possível acabando com o capitalismo, né? Isso segundo a própria tese marxista. E sobre o Gabriel Galípolo, dá uma olhada nesse print aí de uma live que ele estava fazendo justamente com quem? Com o André Singer, aquele que eu falei agora há pouco tempo atrás aí sobre o termo
termo lulismo, que foi ele que criou. E aí, já engatando aqui no André Singer, o pai do André Singer foi o Paul Singer, né? Um economista aí austríaco, e não é um economista da escola austríaca, até porque ninguém leva a sério isso, me desculpa aí se você é austríaco, mas ninguém leva a sério isso. Ele é um economista que veio da Áustria, né? E aí ele veio pro Brasil e etc. E o Paul Singer, ele foi orientador de mestrado do Haddad, né? E agora a gente vai falar justamente do Haddad, o nome mais importante da economia hoje no Brasil, está sendo cotado para ser o candidato à presidência em 2026, já foi candidato, é um dos grandes nomes do PT aí, né? Na sua tese de doutorado, o Fernando Haddad vai fazer uma análise do materialismo histórico do Marx em comparação com Habermas, né? Na dissertação de mestrado, ele também vai analisar a economia da União Soviética e lá em 1998 ele publica um artigo que o nome é literalmente Em Defesa do Socialismo, ou seja, não tem como dizer que ele não é socialista. E aí você vai dizer, né, caso você ainda não esteja convencido, de novo, mas ele publicou isso em 1998, hoje ele já mudou de ideia, né? Será? Olha só, quando ele estava sendo candidato aí ao governo de São Paulo no ano retrasado, né, enquanto Lula era candidato aí à presidência, ele mesmo fala, eles vão remodelar aí o socialismo, a forma como pensar isso, evoluir esse pensamento, mas que o socialismo ainda continua sendo um norte para eles. Ou seja, se a equipe econômica do governo Lula é socialista, porque eles não estariam caminhando ou não tentariam estar caminhando para o socialismo. Eu não sei se você está convencido ainda, mas agora vamos falar sobre um pouquinho outras coisas, tá? Nessa mesma aula aí que eu falei do ELAP, o José Genuíno, né, que inclusive já foi preso, né, e aí eu volto para aquela questão do lulismo que eu tava dizendo, de enfrentar os paradoxos éticos, né, porque essa galera foi presa por corrupção, né, o Zé Dirceu, né, se você ainda duvida que eles são socialistas, o Zé Dirceu, ele foi treinar em Cuba, guerrilha, né? Ele foi treinar a luta armada em Cuba durante a ditadura militar. Ele é um dos maiores socialistas brasileiros aí. E se você acha que o cara que foi pra Cuba treinar a luta armada pra fazer a revolução socialista, ele deixa de ser socialista, meu amigo, você tá muito enganado. Mas nessa aula aí, o José Genuíno, ele fala, né, que a gente deveria, o Lula, né, o governo Lula, caso entrasse no poder, porque essa aula foi há 2 anos atrás, caso entrasse no poder, ele deveria utilizar dessa crise da ordem econômica mundial, né, com a China aí tentando sobrepujar os Estados Unidos e etc, para se aliar a um projeto geopolítico que busque superar o neoliberalismo, ou seja, o neoliberalismo sendo representado pelos Estados Unidos. E cada vez mais a gente vê o governo Lula indo na direção oposta daquilo que a ordem estadunidense manda no mundo. E aqui, quem sou eu para defender os Estados Unidos, né? Eu quero que os Estados Unidos se foda, principalmente com essa cultura woke deles aí. Mas entre Estados Unidos e China, eu ainda prefiro ficar do lado dos Estados Unidos, certo? E aí, eles estão indo contra toda essa ordem imposta pelos Estados Unidos para tentar combater o neoliberalismo no mundo. E, inclusive, eles acham que esse é um papel histórico do PT, né? De combate ao neoliberalismo, porque o PT, ele nasce lá na década de 80 junto com o neoliberalismo, né? O neoliberalismo nasce mais ou menos aí também, que inclusive começa a ser implantado no Brasil, né? Pelo menos uma tentativa de implementar aí no Brasil. Então, eles veem o neoliberalismo não só como mais um fenômeno aí do capitalismo, algo do gênero, mas sim como a própria radicalização do capitalismo, ou seja, o neoliberalismo ele só seria superado a partir do momento que você acabasse com o próprio capitalismo. Então, e olha, veja todos os passos que o Lula tá dando hoje, se aliando à Rússia, se aliando à China, se aliando ao Irã, indo contra os Estados Unidos, indo contra Israel, indo contra a Europa, ou seja, indo contra todo esse projeto geopolítico ocidental que tem a ver com a democracia liberal e que vocês sabem que eu sou um grande crítico, mas que entre a democracia liberal e aquilo que a Rússia, a China e o Irã representam, eu ainda fico com a democracia liberal. Inclusive na própria América Latina, né? O governo Lula aí tentando emplacar de novo a Unasul, fazendo reuniões novas e etc.,
tentando, né, botar o kirchnerismo de novo lá na Argentina, inclusive financiando, dando bilhões de reais aí para ajudar na eleição. Então, o fato é que você vê o PT hoje, o governo Lula, caminhando para isso. Se você não tá convencido de que o PT é socialista até agora, eu realmente não sei mais o que fazer, então continue acreditando que eles são grandes democratas, beleza? Então, a gente fica por hoje, aqui por hoje, né? Me embolei aqui nas palavras, mas enfim. Se você ainda não deixou o like, pelo amor de Deus, deixa o like aí, compartilha esse vídeo e deixa a sua opinião aí nos comentários sobre tudo isso. Você acha que o PT é socialista? Você acha que não é? Vocês acham que eles querem dar um golpe? Na minha opinião, eles só não deram o golpe ainda porque eles não têm o exército, né? Então é isso, né? É isso. Não sei o que eles pretendem, né, de fato, de estratégia para implementar isso, mas esse é o caminho, esse é o norte que eles seguem, na minha opinião. Então é isso, valeu, falou e até o próximo vídeo.